El pensam que pensam. Eis uma de nossas mais brilhantes ironias. A geração que mais se gaba de questionar tudo tornou-se a que menos ousa concluir algo verdadeiro. Introduzimos um labirinto sem saída dentro de cada mente jovem, uma espécie de Babel cerebral, onde os raciocínios colapsam antes mesmo de nascerem, vítimas de nossas refinadas armadilhas semânticas, ideológicas e emocionais. Ah, como é doce para nós ver a mente humana se desfazendo em fragmentos enquanto seus donos se julgam desconstruídos, críticos, despertos. Nada mais satisfatório do que destruir o trono da razão, sem que o rei perceba que foi deposto. No início foi simples. Um leve toque nas academias, uma distorção nos métodos, um veneno sutil pingado nas premissas. Incentivamos o ceticismo absoluto não como exercício filosófico, mas como dogma. Fomos nós que envenenamos o poço da certeza, promovendo uma educação baseada na dúvida perpétua, não como caminho para a verdade, mas como fim em si mesma. Desviamos o eixo da busca. Antes, os homens queriam saber o que era verdadeiro. Agora, perguntam como se sentem a respeito. A racionalidade foi desfigurada, não com violência explícita, mas com elegância de laboratório. Fizemos da contradição um estilo, da incoerência um direito e da ignorância uma virtude. Fomos pacientes. Sabíamos que, se a linguagem é o solo, o pensamento é a semente. Corrompido o solo, toda semente que ali brotasse traria em si o gene da deformidade. E, assim aconteceu. Substituímos a lógica aristotélica pela dialética do caos. Ridicularizamos o silogismo como opressão patriarcal e moldamos o raciocínio não pela coerência, mas pelo impacto emocional. O maior triunfo foi quando conseguimos que os jovens acreditassem que não existem verdades universais. Não foi necessário provar o erro, bastou sugerir que todo julgamento é uma imposição cultural e que pensar logicamente é excluir o outro. Vede como se ofendem com premissas objetivas. Vede como espumam ao ouvir que 2 mais 2 é igual a 4. Se isso ferir alguma sensibilidade de grupo, como cães domesticados à coleira da emoção, ladrando contra qualquer estrutura mental que os lembre da objetividade divina. Jogamos a lógica contra o amor, a verdade contra a empatia, o argumento contra o afeto. Criamos uma geração onde a compaixão virou desculpa para a ignorância e o sentimentalismo, um pedestal para o erro. E cada vez que um jovem hesita em afirmar que há só 2 sexos, ou que o mal é mal mesmo que pareça doce, uma nova vela se acende em nossos altares infernais. Mas o mais precioso de nossos feitos, o que mais nos orgulha, foi termos minado a identidade intelectual do ser humano. Introduzimos um relativismo meticuloso, mascarado de tolerância, onde toda certeza soa como prepotência e todo juízo moral é visto como fascismo. Retiramos do raciocínio a espinha dorsal e os deixamos com pensamentos moles, ondulantes, incapazes de sustentar uma vida íntegra. Demos a eles palavras como narrativa, construção, perspectiva, vivência, e tiramos princípio, fundamento, ordem, finalidade. Agora eles rastejam como vermes cegos entre subjetividades, sem jamais alcançar um ponto firme no qual repousar o espírito. Ah, como tememos, no entanto, e confesso-o com tremor que despertem, que surja uma juventude cansada de contradições, faminta por lógica, sedenta de verdade, que renasçam os intelectos apaixonados por Santo Tomás, os corações inflamados por Santo Agostinho, os olhos despertos pelo brilho de um raciocínio reto e as almas eretas sob o estandarte da razão iluminada pela fé. Porque se isso acontecer, se ao menos um entre 1000 retomar o caminho da sabedoria cristã, do raciocínio católico, da filosofia perene, será como um incêndio que devora florestas. Por isso,
Odiamos a lógica. Por isso a atacamos, porque ela conduz, quando reta, ao Logos eterno, ao Verbo que era no princípio, a razão que criou o mundo. E a essa razão, odiamos com toda a fúria do abismo. Capítulo do livro do autor E.L. Nunes Confissões de um Espírito do Abismo.